Hoje é segunda-feira, 16 de junho, e vamos conversar sobre a lição dos jovens com o tema Mensagem para Compartilhar. Seja bem-vindo a este momento de reflexão aqui no canal Vivendo a Lição. O assunto de hoje nos leva direto ao coração da missão que recebemos como povo de Deus nos últimos dias. E para começar, vamos nos lembrar de onde tudo isso vem. Apocalipse 14. Esse capítulo gira em torno de 3 mensagens que Deus enviou ao mundo com o objetivo de preparar as pessoas de todas as partes para o breve retorno de Jesus. E é aqui que a gente entende o porquê da existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para proclamar essa última advertência ao mundo. A gente não está aqui por acaso. Existe uma mensagem urgente, poderosa e transformadora que precisa ser compartilhada, e Deus nos confiou essa missão. O primeiro anjo de Apocalipse 14 aparece com o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra, AP 14:6. E aqui vem um trecho essencial da lição que vale a pena ler com atenção. Diz assim: essa mensagem convida todas as pessoas a temer a Deus, dar-lhe glória e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verso 7. Percebe como essa mensagem está diretamente ligada à criação, à adoração verdadeira e à reverência ao Criador. Não é um novo evangelho, é o mesmo evangelho eterno, aquele que sempre existiu, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos da igreja primitiva. Um evangelho que transcende o tempo e que é tão atual hoje quanto foi no passado. Mas por que será que, mesmo com tanto tempo de existência, essa mensagem ainda precisa ser anunciada com tanta urgência? Talvez porque o mundo moderno tenha se afastado da verdadeira adoração. Será que temos vivido com essa consciência de que Deus é o Criador e que lhe devemos glória e reverência em tudo? A segunda mensagem aparece logo em seguida. Caiu a grande Babilônia, AP 14:8. A lição explica que essa mensagem chama os verdadeiros adoradores de Deus a rejeitar todas as crenças de formas humanas de adoração que não estão em harmonia com as Escrituras. Ou seja, o chamado de Deus não é apenas para adorar a Ele, mas para se afastar de tudo aquilo que é falso, que não tem base bíblica, que mistura a verdade com o erro. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes somos tentados a seguir tradições ou práticas religiosas populares apenas porque são confortáveis ou socialmente aceitas? Deus está chamando seu povo para sair da confusão religiosa, representada por Babilônia, um sistema que se opõe à verdade clara da palavra de Deus. As 2 primeiras mensagens já são muito fortes, mas a lição destaca que a do terceiro anjo traz um peso ainda maior. Por quê? Porque ela envolve o clímax da advertência profética. A mensagem do terceiro anjo envolve o Evangelho Eterno e o chamado à verdadeira adoração, proclamado pelo primeiro anjo, bem como o chamado para se afastar da adoração falsa e de tudo que é contrário à vontade de Deus. Mas vai além. A terceira mensagem também apresenta uma advertência dura que não aparece nas 2 anteriores. Apocalipse 14, 9-10 fala sobre o destino daqueles que adoram a besta e recebem sua marca. É um trecho que nos deixa desconfortáveis, e deveria mesmo. Mas não porque Deus é vingativo, e sim porque Ele é justo. Ele está nos alertando com amor para não seguirmos caminhos que levam à perdição. Por outro lado, esse mesmo trecho revela quem são os verdadeiros adoradores de Deus. Os que perseveram, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que descrição poderosa! Não se trata apenas de ter uma crença correta, mas de viver com fidelidade, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro, mesmo quando somos minoria. A pergunta que fica é: temos vivido como esses adoradores fiéis? Temos perseverado na obediência aos mandamentos e na fé em Jesus? Ou temos cedido à pressão do mundo e nos acomodado em uma fé superficial? A lição termina dizendo que devemos apresentar um evangelho que envolva a adoração e a advertência, mas que isso não basta se não formos capazes de conquistar os corações. E como se conquista o coração de alguém? Apresentando a Jesus. O Salvador que perdoa os pecados, que transforma vidas e que é a única esperança para um mundo que está afundando em confusão e dor.
E isso é fundamental. A mensagem que temos que compartilhar é séria, urgente, mas nunca fria. É uma mensagem que fala de um juízo iminente, mas também de um amor infinito. Um Deus que não quer que ninguém se perca, um chamado à fidelidade, mas também à graça. Então fica para hoje essa pergunta que está na lição. Por que o assunto da adoração é tão importante no fim dos tempos? E mais, como podemos anunciar essas mensagens mostrando o amor de Deus às pessoas? Pense nisso com sinceridade. Que tipo de evangelho temos vivido e que tipo de evangelho temos compartilhado? Que Deus fortaleça a